Estados Unidos e Canadá atingem objeto voador não identificado no Alasca. A gente vai ver isso nesse vídeo, novidades. E agora a gente tá atacando. É novidade, tá? Tem muita coisa acontecendo, só que agora os Estados Unidos e Canadá decidiram abater um objeto, né? Então a gente vai ver tudo a partir desse vídeo. Você que é novo, se inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Trazendo para vocês, tem muita informação, muita coisa acontecendo, né, no mundo, inclusive envolvendo Estados Unidos e Canadá, né? Alguns dizem que os Estados Unidos já tem alguns acordos com povos de outros locais, né? Que não são terráqueos aqui. Agora Canadá também está junto, então a gente vai ver aí algumas pessoas da defesa, inclusive, se pronunciando em relação a isso. Vamos dar uma olhada a partir de agora. Todo mundo bem-vindo. Olha só que interessante. Eu separei um material para vocês, eu vou trazer, só para ter uma ideia do que está acontecendo aqui. É muita coisa. Ó. Isso aqui aconteceu ontem, tá? Então é um assunto do momento em alta, tá? Aqui a gente vai começar, vou trazer para vocês, só para ter uma ideia do tamanho que é isso, tá? Departamento de Defesa aqui dos Estados Unidos se pronunciando em relação a isso. Thanks for taking my question. What made this threatening enough to shoot down? What is different about this object than the last object that was over? Aqui ele está perguntando, a jornalista está perguntando, né, qual a diferença desse objeto ter sido derrubado, né, em relação a outros objetos. Alaska, because it was chosen not to shoot the last one down over Alaska. Yeah, so the important thing to understand here is anytime we detect anything, we're going to first of all observe it and then make a decision and take appropriate action. So you have to look at. Aqui ele está comentando, né, que esse objeto foi abatido. A gente vai ver inclusive imagens de um possível objeto abatido, tá? Nesse vídeo, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos falando sobre isso, né? Que foi uma decisão ser abatido esse tipo de objeto. Cada caso é um caso individual, mas esse foi a decisão que foi pelo abate do objeto. In this particular case, given the fact that it was operating at an altitude that posed a reasonable threat to civilian. E esse objeto estava numa altitude, né, que seria uma altitude considerável aí, assim, de alcance, né, também. Air traffic, the determination. E poderia prejudicar o tráfego aéreo da região, né? Está falando do Alasca, né? O Alasca, ele pertence aos Estados Unidos, né? É uma região que pertence aos Estados Unidos. Was there a specific threat, a specific civilian air traffic incident that could have happened? Again, as you well know, civilian aircraft operate, at a variety of ranges up to 40 to 45,000 feet. So again, there was a reasonable concern that this could present. E esse objeto, nessa altitude específica, nessa altura específica, poderia afetar o tráfego aéreo dos Estados Unidos. Então a gente estava falando de um possível abatimento de algo que não é americano, né? E não é, até o momento, não é de outro país, inclusive, né? A threat to or a potential hazard to civilian air traffic. So let me. Question: Has Secretary Austin reached out to his Chinese counterpart or any other counterparts at all since this has been tracked? Since this particular object, no. Ele perguntou: pode pertencer a algum outro país? A defesa americana respondeu: até o momento que nós identificamos que não, né? Então trazendo aí muita coisa acontecendo, hein? Novidades aí. Aqui, ó, objeto voador sobre o Alasca, né? Algumas fotos tiradas desse objeto, olha só. Aparentemente é um objeto cilíndrico, né? Dos objetos não identificados cilíndricos. Já viu bastante aqui no canal, quero a sua opinião em novidades aí trazendo aqui para vocês. Esse é um caso maior porque a gente tem um pronunciamento oficial do Departamento de Defesa americano sobre isso. Olha só, aparentemente é um cilíndrico, né? O pessoal fala que é um formato de charuto, até, ó. Tava ali, ó, tá? E aqui quando dizem, né, que foi feito o abate dele, né? Aqui, ó, tá vendo? Deste objeto. O que você acha disso, hein? A gente tem aqui também, ó, aqui quando ele caiu, né, sobre o Alasca, descrito como um objeto cilíndrico e cinza também, né? E não tem sinal de propulsão. Então, aí isso daqui é interessante porque acaba quebrando todas as regras que a gente tem atuais, né, de física, né? Que
ter propulsão contínua para manter o objeto ali nessa altitude, nessa altura, né, na verdade, nessa altura em relação ao solo. O que você acha disso, hein? Realmente poderia ser eletromagnético? O que você acha? Né? A gente já tem inclusive algumas patentes desses tipos de objetos também documentados. Olha só o objeto, né, no Alasca que foi. Aqui é uma filmagem do objeto, olha só. Ó, cilíndrico, né, cinza e não sem sinal de propulsão, né? O que vai meio contra as leis da física atual, né? Olha só, uma filmagem desse objeto. Olha, vamos ver de novo que vale muito a pena. Tem muita informação nesse vídeo, hein? Vale muito a pena. Esse é o terceiro objeto dessa semana oficialmente, né, derrubado aí pelos Estados Unidos e Canadá. O Canadá está em conjunto devido à região, né, também. Olha só o objeto ali. O que você acha? É interessante, né? Porque agora o ponto maior não é nem o caso do objeto, que a gente vê sempre. Isso aqui é muito importante. Parando tudo, a gente tem que ver juntos isso aqui. Seguinte, aqui é a região do Alasca, né? Pessoas parando na estrada para passagem de carros oficiais, né? E em um caminhão levava o que tudo indica ser um disco. Olha só que interessante. Quem não viu, vale muito a pena. Olha só, primeiro carro, né? Passando, olha o caminhão agora. A gente vai parar para ver. Olha só o caminhão trazendo aqui, olha só o objeto, né, levado pelo caminhão. Tudo indica ser um disco aqui, né? Tá vendo? E com um suporte, né? Você vê que tem atrás ali, olha só. Vocês viram? Vou voltar um pouquinho só pra gente ver de novo. Olha só. Olha só. Um disco, né, aqui no caminhão. E um caminhão duplo, tá levando tem uma carreta atrás também, ó, tá vendo? Levando, olha, interessante, né? E inclusive com sinal aqui, ó, de perigoso, tem alguma placa aqui. E outro caminhão em escolta, então está sendo escoltado, né? O cara até comenta que é um UFO ali. Olha só, quanta escolta tem, ó. Vamos ver de novo, que vale muito a pena. Canadá, imagem de ontem, tá? Muito interessante. Trazendo aí, ó, olha só que interessante, um caminhão passando. O cara filmando dentro do carro, né? Passou rápido. Ó. Sendo escoltado, vários carros em escolta, hein? Então, informação aí bem interessante. Aqui, ó, isso que eu vi agora, o NORAD, UFO yesterday perto do Alasca. Nós não temos mais detalhe sobre esse objeto, né? Mas propósito ou origem. Então, North American, a defesa aeroespacial norte-americana, né? Trazendo aqui, olha só, na descrição do presidente dos Estados Unidos, uma aeronave foi levada ao Comando do Norte, foi derrubada, né, numa altitude, numa alta altitude no Alasca, a 1h45 da tarde, no horário padrão, né, horário padrão, no dia 10 de fevereiro, né, então tá aqui um documento oficial falando de que essa aeronave foi derrubada, hein? Muito interessante. Aqui é interessante também, olha só, é vídeo exclusivo do Alasca. Aqui é o pessoal do Alasca comentando. Vamos assistir que vale muito a pena. Aqui é a defesa. Agora a gente tá não, nos Estados Unidos ainda, tá? Então vamos ver se a gente tem. The important thing to understand here is anytime we detect anything, we're going to first of all observe it and then. Ele comenta toda vez que a gente vai detectar alguma coisa, primeiro ele vai ser observado, né? Que é o Pentágono oficialmente falando. Então, cada caso é um caso, eles podem tomar uma decisão para cada tipo de observação, né? Each individual case on its own merits. In this particular case, given the fact that it was operating at an altitude that posed. Nesse caso específico, como estava operado em uma altitude que poderia prejudicar esse aqui foi o do segundo, tá? O tráfego aéreo aqui na região. Então o presidente deu a ordem, né, para derrubá-lo, porque ele poderia afetar o tráfego aéreo. A gente tem vários OVNIs, inclusive, sendo observado ao lado de aviões. Olha só. It's not. It is not. Look at it. It's a balloon.
No, Ashley. It's a silver balloon you get from Walmart. Olha, mais uma It's filmagem. a long rectangular balloon. That actually does look like a UFO. That's not a balloon. Okay, stop saying it's a balloon. Okay, look. Não é um balão, né? Balloons don't do that. Balões não fazem esse tipo de movimento, né? Não fazem isso. Where is it? O que mais estranha nesse ponto foi o abate desse objeto, porque tem muita informação extraoficial que os Estados Unidos têm acordo, né, com esse tipo de algumas civilizações, né? Então, olha só, inclusive a gente teve algumas filmagens aqui do Brasil de objetos nessa forma, tá? Que a gente já observou nessa forma, inclusive. De acordo com a defesa, também ele estava se movimentando e se movendo de uma forma não natural. Olha só que interessante, né? Você vê que, e parece muito, a gente tem no canal, o nosso canal o Telegram do canal, e a gente houve uma foto de um objeto desse tipo aqui no Brasil. A gente ficou um tempo até observando. Me parece muito com o objeto que a gente observou, que foi tirado aqui do Brasil. Foi a Vilma que tirou, preciso confirmar o local certinho, mas era bem parecido com isso daqui, viu? Dessa forma aqui, tá? Então, aparentemente, olha só, mais uma filmagem. Outro também, objeto voador não identificado, né? Filmado por dia 8. Olha só, outro objeto, né? Então, um ponto importante foi esse, né? Os Estados Unidos abatendo um objeto. Isso não é natural, né? Até porque alguns dizem, inclusive, que alguns presidentes dos Estados Unidos têm ajuda desses outros povos ali, como no dia a dia, né? Ali, isso é tudo extraoficial, né? Mas tem várias filmagens que circulam aí na internet mostrando assim, guarda-costas do presidente de outras raças, né? Ali. Vamos dar uma olhada mais nessa filmagem, olha só, olha só, um objeto passando por um objeto ali, ó, também, ó, um caça também. Bom, muita informação aqui, ó. Fenômeno aéreo estranho sobre o Alasca, né? Aqui foi a queda do objeto. Repare que ao ser abatido gerou um rastro aqui, né? E foi fotografada essa queda, olha só. Como a gente está falando de coisas concretas, né? Aqui, olha só, o objeto em queda, né? Aqui. Então, eles estavam muito perto aqui, realmente, estavam muito mais próximos do solo. Aqui também, o Pentágono, mais uma filmagem, né, na costa do Alasca. Aqui é uma filmagem, esse objeto no ar, né, aqui, possivelmente dentro de um caça, e mirando, a mira sendo feita no objeto. Esse objeto que foi abatido aqui. Parece que seria um triângulo na ponta, né, e uma forma mais hexagonal, aparentemente, o quadrado ali, mais no meio, né? Olha que interessante. Retangular. Vamos dar uma olhada se a gente tem... Aqui, ó, trazendo mais para vocês novidades, tá? Vou trazer itens novos aqui, que muita informação que a gente tem nesse vídeo, tá? É um fenômeno muito atípico, né? Aqui é só bobagem, mas tem um fenômeno muito atípico, ó. Ó, relato de uma brasileira. Vamos dar uma olhada nisso aqui, que esse eu não vi ainda, né? Vamos dar uma olhada juntos aqui. Meu nome é Rebeca, sou brasileira e moro nas montanhas do Alasca. Bom, eu sei que muitos de vocês no Brasil já devem estar ouvindo a notícia do OVNI que estava sobrevoando o norte do Alasca, a costa do Alasca, para ser mais preciso. Bom, meu marido, ele trabalha para a Força Aérea, para a Guarda Nacional Aérea, e ele é um dos guardiões do norte. Esse é o nome dado às pessoas que trabalham para a Guarda Nacional Aérea, ou mais especificamente, as pessoas que fazem o trabalho dele. Bom, na madrugada de quinta para sexta, ele viu que tinha um objeto bem diferente dos aviões particulares, comerciais, essas coisas assim, sobrevoando o norte do Alasca. Ele viu que não era, obviamente, amigável, porque eles não tinham comunicação com esse objeto, não sabiam o que era. Que geralmente quando a pessoa, eles entram em contato com esses aviões e tal, assim, eles se identificam, falam assim, não, eu tô sobrevoando, não sei mais o que, não sei mais o que. E fala o porquê que eles estão ali. E nisso o objeto não deu sinal, não fez, não falou nada, porque obviamente não tinha ninguém lá, eu espero. Daí eles alertou os outros colegas deles, eles fizeram o trabalho deles lá e alertaram o Pentágono, que basicamente alertou o presidente. O presidente deu a palavra, assim, derruba ele. E eles foram lá e enviaram os caças, se não me engano é o F-22, para derrubar esse objeto.
Eu ainda não me atualizei para ver se eles já conseguiram recuperar as partes desses objetos. Mas eu acho que já, porque já é sábado. Já é sábado, então eu acho que sim, que eu acho que já conseguiram pegar as partes desse objeto. E também a gente sabe que tem muitas bases militares aqui no Alasca, mais ou menos assim, quase 20 bases militares aqui no Alasca. E tem mísseis, tem muita armação, muita munição, essas coisas assim. Então a gente sabe que esse objeto tinha algumas segundas intenções aí, qualquer que seja o país que enviou esse objeto. Essa não foi a primeira vez, não vai ser a última, que a gente tem um objeto não identificado de algum outro país que a gente não sabe de onde que é, ou eles sabem e eles não podem falar, porque o David falou pra mim que muita coisa eles não podem falar porque só diz respeito ao governo. Mas é basicamente isso. Beijo! Essa decisão é um pouco bem atípica, né? Porque, vamos dar uma olhada novamente. Sorpresa mundial, o Pentágono anunciou que derribou um OVNI aqui sobre é o Alaska. passando, né? Aqui, então tem muita gente comentando sobre isso. As filmagens que a gente já viu, né? Do objeto, né? Olha só. Objeto metálico, tá? Isso é interessante, objeto metálico voando sobre o Alasca e tá, aqui já estão fazendo montagem e tal, mas o fato é oficial, né? O governo americano já trouxe esse objeto oficialmente, né? O que você acha disso, né? Aqui vai ter algumas outras filmagens antigas, tá? Sobre que já tem tudo aqui no canal. Eu quero dar uma olhada nesse daqui que é interessante com detalhes, olha só. Ó, OVNI filmado sobre o Alasca, olha só, mais em detalhes, né? Você vê que objeto metálico ali, né? E oficialmente, ó, aqui foi o momento que o objeto foi atingido, ó. Repare, né? Não é uma atitude assim, olha só, o objeto foi atingido mesmo, aparentemente foi atingido mesmo, olha só, em detalhes, né? Ali, ó, o objeto sendo atingido, inclusive, né? E a gente está falando de alguma coisa voando, né? Contra as leis da física, inclusive, né? Sem propulsão. Isso é interessante, a gente vamos dar uma olhada mais em detalhe, que é muito importante essa filmagem aqui pra gente. Olha só, a gente tem um objeto cilíndrico, né? Voando sem propulsão, numa altura que tudo indicaria que ele iria cair, né? Pela gravidade que a gente conhece, mas ele não caiu, né? E foi enviado um caça, né? Não foi uma coisa muito normal, né? Nesse ponto. Quero a sua opinião sobre isso. Os Estados Unidos se posicionando, né? Não sei se da onde veio realmente esse objeto, mas possivelmente ele não é daqui, viu? Esse não é daqui. Tem vários objetos que ficam, por exemplo, em uma grande altura em relação ao solo, né? São conhecidos, documentados e monitorados muitas vezes pelos Estados Unidos. Só que agora o que acontece? A grande diferença foi essa, houve uma ação específica sobre eles, né? Tomara que seja só momentâneo, eu quero a sua opinião sobre isso. Vou passar aqui. O que você acha de tudo isso? Eu quero a sua opinião sobre isso, né? Um objeto grande, né, aparentemente abatido no Alasca. Vou ficar monitorando, foi o terceiro essa semana. Possivelmente vem novas informações. Assim que tiver novas informações eu trago mais aqui no canal. Eu acabei trazendo menos conteúdo nesses últimos tempos, mas eu vou agora tá retomando muito forte, né? Fique ligado que eu vou trazer mais vídeos aí. Muito obrigado, se é novo, se inscreva, ative o sininho, deixa like, compartilha. Até o próximo vídeo. Muito obrigado, valeu, tchau!